Prezados irmãos, bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma breve reflexão matinal especial. Está especial porque, pastor, esse ano de 2021, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Castelo está celebrando família. Por falar em família, nós queremos continuar aqui intercedendo pela vida do Silvio Coelho, vulgo Silvinho, lá de Conduru, que se encontra ainda internado no hospital por conta do Covid-19. Nossa irmã Simone, esposa do Alessandro, que também está internada, não é pelo Covid, mas por causa de uma enfermidade momentânea, porque o Senhor irá te curar. Intercedendo por essas vidas. Nós queremos que o Senhor alcance demais pessoas que estão enfermas por causa do Covid ou por qualquer outro tipo de enfermidade, até desenganados pela medicina. O Senhor, pela tua vontade, pode curá-los em nome de Jesus. Também queremos aqui render condolências e sentimentos pela nossa irmã Rose, que faleceu, uma das pessoas que nós estávamos orando lá de Soturno. Chegou ao nosso conhecimento que na semana passada ela veio a falecer. Que Deus conforte o coração de todos os familiares. Vamos orar. Meu Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua presença. Já queremos iniciar aqui a nossa oração, intercedendo pela vida do Silvio Coelho, pela vida da irmã Simone, que o Senhor possa curá-los, guardá-los, libertá-los dentro do plano da tua vontade. Através deles queremos também interceder por demais vítimas do Covid-19 e por outros tipos de enfermidade que porventura teus filhos tiveram ou foram cometidos. Que Deus possa guardá-los, que Deus possa curar dentro do plano da tua vontade, em nome de Jesus. Também eu peço ao Senhor que conforte os corações dos familiares e amigos da nossa irmã Rose, que veio a falecer na semana passada. Fica conosco, nos dê uma palavra edificante, uma palavra que possa servir para nosso elevo espiritual, em nome de Jesus. Amém. Queridos, temos aqui um tema que Deus colocou no nosso coração nesta manhã abençoada de quarta-feira para poder compartilhar com você. Me dê aí o máximo da tua atenção, não gostamos de enfadar, mas é importante que você ouça a palavra de Deus. Qual tipo de vaso você é? Honra ou desonra? É a palavra que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com você. O Espírito Santo vai fazer com que você tenha discernimento e entendimento desta palavra abençoada. Qual tipo de vaso que você é? De honra ou de desonra? Provérbios 22, 4 diz que o galardão da humanidade e do temor é o do temor do Senhor. São riquezas, honras e vida. Paulo continua nos advertindo que, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, ou seja, apartar-se da iniquidade, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Segundo Timóteo também, capítulo 2, verso 18 e 19, diz assim para nós: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-te da iniquidade. Preste atenção, queridos. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Instruído com que? Mansidão, os que resistem a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. A pergunta que eu te faço nesta manhã
E a pergunta é esta: quais são os vasos de honra e os vasos de desonra? Em vários textos da Bíblia, em vários textos bíblicos da palavra de Deus, é feito a comparação entre os vasos de honra e os vasos de desonra. Mas quem é o olheiro? Quem é o vaso? Quais são os vasos de honra e os de desonra? Como posso me tornar um vaso de honra ou de desonra? Vasos de honra e de desonra. Preste atenção, escute. Deus é olheiro e nós somos os vasos moldados pela mão dele. Essa analogia é feita em muitos textos da Bíblia Sagrada. Deus nos fez vasos de honra antes do pecado. A partir do pecado, todos foram destituídos da glória divina, passando a serem vasos de desonra, ou seja, mortos para Deus. Aquele que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, espiritual e perfeito, pelo pecado passou a ser um vaso de desonra. Complicado, né? Mas você vai entender. Mas a partir do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, passamos a ter chance de sermos vasos de honra, se aceitarmos e nos lapidarmos para o barro imundo, sem forma, e sejamos moldados de um vaso para vasos, olha bem, vasos de barro para vaso de quê? De ouro e prata, mediante a nossa conduta, mediante o nosso caráter. Romanos capítulo 3, verso 23 e 26, Paulo afirma: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação da fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 3, verso 23 e 26 é a palavra de Deus. Escute isso aqui. Ainda ele diz em Romanos 3, 25, que Deus suportou com paciência os vasos da ira, quer dizer, desonra, e concomitantemente propôs através do sangue de Jesus a propiciação pela fé a todos, vasos para desonra, que cometiam pecados sobre a paciência de Deus, ou seja, Deus não prepara ninguém para ser desonroso, queridos, mas suporta aqueles que se fazem desonrosos, que estão preparados para um dia receber a paga pelos seus atos. Vejam bem, mas o que fazer para sermos vasos de honra? Eu vou te explicar nesse momento o que devemos fazer para nos tornarmos vaso de honra na mão do Senhor. Mas somente aceitarão a Jesus Cristo e o batismo em seu nome nos faz vaso de honra? Não para sermos vaso de honra, veja bem, não, para sermos vaso de honra temos que ter uma caminhada longa. O nosso batismo é apenas o início, a caminhada para o homem espiritual e que nos tornará vaso de honra e prata e ouro. O apóstolo Paulo, queridos, deixa bem claro que para sermos vaso de honra temos que ter alguns atributos. E eu quero vos passar nesse momento. Vejamos aquele que quer ser vaso de honra, que possui o zelo do Deus vivo sobre si. Possuir o selo do Deus vivo é estar selado com todos aqueles requisitos essenciais que ele requer de nós. O primeiro é o grande requisito designado pelo apóstolo, é afastar-se do pecado, afastar-se da iniquidade. Já estudamos aqui que a iniquidade, queridos, é um pouco além dos pecados corriqueiros, ou seja, são pecados cometidos sobre a livre consciência de que sabemos que é pecado. Fica claro, escute isso aqui, no texto de que podemos ser vasos de honra
ou de desonra, dependendo de nós. Podemos ser vasos de ouro ou prata ou de barro. Veja bem, como, pois, sabemos o nosso livre arbítrio está sempre presente em nossas decisões. Eu escolho o que eu quero ser, faço o que eu quero, o bem ou mal, ou pecado, ou obediência, mas as consequências destas escolhas pecaminosas está pautada na lei de Deus, ou estão pautadas na disciplina, na doutrina, na lei do Senhor. Miqueias capítulo 6, verso 8 diz: Ele te declarou, o homem que é bom, e o que é Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Aquele que serve deve seguir-me ou seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Palavra de Deus, de Miqueias 6, verso 8. Vemos, pois, aqui em primeiro plano, amados queridos, ediletos irmãos, que a nossa honra vem de Deus, mas mediante uma condição: servi-lo. Quer ser honrado? Sirva ao Senhor. Quer ser promovido para a glória? Sirva ao Senhor. Quer ser considerado, percebido por Deus ou pelos céus como vaso de honra? Sirva a Deus. Aquele filho que honra o pai, qual o pai que não honrará? Mas o filho que muitas vezes aborrece o pai. Este também o aborrecerá, por mais que o pai o ame, chega um momento que ele, infelizmente, se cansa. O vaso de honra, queridos e amados irmãos, é todo aquele preparado para a boa obra. Aquele vaso que está à disposição do oleiro para cumprir a tua vontade. É o vaso que veja bem, que se dobra à circunstância, quando necessário. Deus não quer pessoas inflexíveis. O cristão, veja bem, ele muda a sua conduta diariamente naquilo que está errado, ou seja, o que atrapalha o seu desenvolvimento, crescimento espiritual. O vaso de honra, querido, é um vaso purificado, idôneo e preparado para toda boa obra. É aquele vaso que está à disposição total de Deus em qualquer circunstância, não somente quando quer ser usado com enfeite, mas pode ser usado momentaneamente e depois colocado de lado. Os vasos de honra, queridos, são todos aqueles que que se despem do seu eu e passam a viver o eu do Senhor nosso Deus. É aquele que coloca o espiritual acima do material. Quem vive somente o seu eu não pode ser vaso de honra, pois a falta de humilhação, a falta de ponderação, a falta de amor ao próximo jamais pode fazer de uma pessoa um vaso de honra. Todos temos erros. Sabemos que é perfeito, mas a nossa natureza deve ser uma natureza voltada para a maleabilidade e ponderação, a ética e os bons frutos e principalmente a humildade, que é o maior canal para chegarmos ao estado de espiritualidade. Provérbios 13:1 diz o seguinte para nós: pobreza e vergonha virão ao que rejeita a disciplina, mas o que dá ouvido à correção é honrado. Provérbios 22:4 ainda. O galardão da humildade é do temor do Senhor. São riquezas, honras e vida. Paulo dá enfoque ao vaso de honra, colocando em primeiro plano apartar-se da iniquidade. Paulo continua nos advertindo sobre o seguinte: de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, ou seja, apartar-se da iniquidade, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso de Deus, uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Perguntamos, mas quais são os vasos de desonra? São
predeterminados por Deus, já que ele é oleiro, e pode voltar, veja bem, pode moldar vasos de honra e vasos de desonra? Não, pois Paulo deixa claro que apartar-se da iniquidade é um requisito para ser vaso de honra, se afastar do mal, se afastar do pecado para se tornar um vaso de honra nas mãos do Senhor. Falar aqui sobre confecção e a moldagem dos vasos por Deus é difícil porque, como sabemos, Deus fez todos os vasos de honra. Pelo pecado, nos transformamos em vasos, infelizmente, de desonra, mas nos dá a condição de voltarmos Deus a sermos vasos de honra em suas mãos. Preste atenção. A transformação, querido, de um vaso de desonra em honra depende de qual barro ele foi feito. Se você for um barro duro, sem moldagem, dificilmente se transformará em um vaso de honra. Mas se o vaso for maleável, ou se o barro for maleável, ele se deixa moldar. E essa moldagem é o trabalhar do Senhor, de Deus, na vida de cada um, que aos poucos vai se refinando e transformando em um vaso de ouro, de prata, deixando Deus trabalhar nele. Paulo diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não discrimina pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, escute bem, como pode ele criar vaso de desonra para continuar a ser desonra? Deus, queridos, o que ele quer? Que todos os homens se salvem e venham ao arrependimento, ou seja, sejam vasos de honra em tuas mãos. Mas ele deu ao homem o livre arbítrio de se tornar um vaso de ouro ou de prata, um vaso de barro que pode ser quebrado e jogado ao lixo, ou pode ser moldado e se transformar em vaso de prata e em vaso de ouro. Quando um vaso de barro, escute isso aqui, se torna consistente, ou seja, rígido, a moldagem do mesmo é difícil, ele será sempre o vaso de desonra. Não se curvou à lapidação, a moldagem que todos temos de ter para chegarmos a ser vasos de prata, de ouro, ou seja, vasos de honra. Não se deixou moldar por Deus, continuará a ser barro que pode virar lixo ou se transformar em uma joia preciosa nas mãos do Senhor, lapidada, emoldada pelo Criador, Deus sendo um vaso de ouro. Que entrave para a mente humana. É complicado isso aqui, escute isso aqui que eu quero lhe explicar. Você que hoje é vaso para a honra, por meio da fé em Cristo Jesus, outrora já foi dos vasos para a desonra quando você vivia uma vida pecaminosa. Isso demonstra, querido, que os vasos da ira, ou os vasos preparados, veja bem, para a perdição, são todos aqueles que pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por que vasos da ira? Porque são filhos da ira e da desobediência. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. A pergunta já feita é que muitas vezes as pessoas replicam e dizem, mas eu sou assim e nasci assim. E às vezes acrescento, vou morrer assim. Mas olha o que diz Romanos capítulo 9, verso do 17 ao 24, você que tem a mania de dizer porque você nasceu desse jeito e vai continuar desse jeito e morrer desse jeito, podendo perder a sua salvação por continuar sendo vaso de desonra. Olha o que a Bíblia diz. Mas o homem quem és tu, que a Deus replicas, porventura a coisa formada dirá o que a formou? Por que me fizeste assim? Ou não tem um olheiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas dentre os gentios. A Bíblia provando algo para nós.
O texto nos dá a impressão de que Deus já determinou os vasos da desonra, não é? Assim, isso precisa ser bem assimilado. Entenda, mortos que estavam pelo pecado de Adão, éramos vasos da ira, mas quando ganhamos o direito de nascer em Cristo, nos entregamos às mãos de Deus, Ele faz outro vaso, um vaso novo, segundo bem lhe parece. Deus, não seremos mais os mesmos. Temos que esquecer o nosso passado e partir para o futuro confiante na misericórdia do Senhor, que é enorme, que é grande. Veja bem, como é o vaso novo feito por Deus com a nossa ajuda? Preste atenção nisso aqui. Quando Deus faz um vaso novo, queridos e amados irmãos, Ele faz o melhor do que o anterior. Querer ser mesmo vaso de antes traz lembranças ruins, ou ser o mesmo vaso do passado. Frustração. Encarar o fato de que se é um vaso novo traz desafio. Um vaso novo de honra nos traz desafios. Desafio de quê? De lutar. Mas uma luta com glória, que é a nossa luta para a vida eterna. Mas como Deus pode me fazer um vaso novo? Escute isso aqui, que lindo. Sendo barro, só pode ser reaproveitado porque estava mole, maleável. A água, a chuva, é um símbolo do Espírito Santo. A ação dele em nossas vidas nos faz maleáveis. Exponha-se a ação do Espírito em sua vida. Deixa ele te amaciar você. Para melhor entendimento do que nós estamos falando aqui nesta manhã, vamos ler a respeito de outro vaso no livro do profeta Jeremias, exatamente no capítulo seguinte, que do capítulo 18 fala sobre o vaso na mão do oleiro. Mas vamos ver o capítulo 19, verso 1 e 2 do livro de Jeremias. Parece que pela ordem que o assunto foi abordado, Deus estava querendo nos comunicar algo. Olha o que a Bíblia diz. Assim diz o Senhor, vai, compra uma botija de oleiro e leva contigo algum dos anciãos do povo e dos anciãos do sacerdote. Jeremias 19, e 2. Saia ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. Versículo 10. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, e lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos, desse modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer. Isso aqui não é interessante? Nós já estamos partindo para o final. Veja bem, no capítulo 18, lemos sobre um vaso que se estragou e encontrou recuperação. E aqui no capítulo 19, lemos de um vaso que, sendo quebrado, não pôde ser recuperado. Totalmente ao contrário. Por quê? Muito simples, eu te explico. Aquele estava mole, maleável, tratável, corrigível. Este, endurecido pelo tempo, já estava seco. Cuidemos, pois, das nossas vidas, querido, para que não fiquemos com os corações endurecidos, arrojados, secos, e sejamos quebrados de uma só vez. Aí complica-se. Seja um vaso maleável, um vaso untado com o Espírito Santo, para que o Senhor tiver de te amassar, você sinta pouca dor. O preço é menor, mas se você deixar passar o tempo, o vaso vai se secar. E se o Senhor te pegar como oleiro e quebrar de vez, a dor, o sofrimento será maior. Paulo, em 1 Coríntios, diz o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sofre esse fundamento, sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira,
feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Glória a Deus, né? Analise esse texto que nós acabamos de ler. Esse texto muito profundo nos diz que aquele que se fundamenta em Cristo Jesus poderá construir um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, ou seja, você pode construir o seu edifício sendo ouro, vaso de honra, prata ou pedras preciosas, mas também poderá construir o seu edifício como palha, feno, madeira, ou seja, materiais destrutivos pelo fogo. Traduzido para a vida espiritual, trazendo aqui para nossas vidas espirituais, você pode ser ouro, ou seja, um ser espiritual que caminha em busca da vida eterna em consonância com aquilo que Deus requer de você. Assim como pode ser prata ou pedras preciosas, árvores que dão fruto. Mas, veja bem, mas os materiais que consomem pelo fogo são as obras não consentâneas com aquilo que Deus requer. Esse sofrerá detrimento por não estar sendo vaso de honra, mas de desonra. O texto deixa uma brecha. A obra pode se queimar, sofrer detrimento, mas o tal se passar pelo fogo, se salvará. Aqui entra a compassividade, a misericórdia de Deus tão falada. A pessoa caminha, queridos, veja bem, com um vaso de barro aparentemente de honra, mas pode vir a se queimar pelas obras não condizentes com a vontade do mestre, com a vontade de Deus. Mas se esse vaso for moldado por Deus e passar pelo fogo, poderá ser recuperável, poderá ser salvo. Aqueles que são os vasos de honra alcançarão a salvação. Vamos para a Bíblia, Zacarias 13, do verso 8 ao 9. Em toda a terra, 2/3 serão ceifados e perecerão. Todavia, a terça parte permanecerá. Avisa o Senhor, farei passar essa terceira parte pelo fogo e purificarei como se purifica a prata e provarei como se prova o ouro. Esta gente invocará o meu nome e eu ouvirei e direi: eis o meu povo. E ela exclamará: Yahvé, o Senhor é o meu Elohim, Deus. Coisa linda, né? Em outra passagem bíblica, diz que aqueles que irão se salvar deverão passar pelo fogo, como ouro, como prata. O fogo são as provações e a resistência, elas o leva a ser vaso de honra pelas nossas obras, pelo nosso esforço em servir a Deus e assim se salvar. E concluo aqui dizendo o seguinte: vasos de honra desviam-se da iniquidade. Vasos de honra aceitam a correção para que sejam exaltados e deixam ser moldados por Deus e não se moldam à sua própria vontade, ao seu próprio orgulho. Vaso de honra guardam mandamentos de Deus, colocando no seu devido lugar, que é a grandeza, o poder, veja bem, e acima de tudo, tem e controla todas as coisas. Vaso de honra sofrem humilhação, são humildes em todos os momentos, para que no devido momento Deus lhe conceda honra e glória. Pergunto a todos nós, nesta manhã abençoada de quarta-feira, parece que a mensagem está um pouco extensa, mas é um estudo para você analisar, para que você seja edificado e aprenda um pouquinho sobre este vaso de honra que foi um dia chamado pelo Senhor. Pergunto a nós: temos sido vasos de honra ou vasos de desonra? Temos deixado Deus agir na nossa vida para nos moldar de forma do jeito que Ele quer? Ou tenho eu mesmo que me moldado sendo aquilo que eu quero, sem me preocupar com aquilo que Deus quer de mim? Tenho sido para Deus honra da sua casa? Deus tem sido para você
prioridade na tua vida? Ou tem um tempinho no sábado para Deus, mas as demais dias, as demais coisas, você vai levando e nós vamos levando. Vasos de honra não são vasos mais ou menos moldados. Prata ou ouro passa pelo fogo e ficam perfeitos. E quase sempre são grandes defeitos. Você se considera este vaso? São perguntas que nós devemos nos conscientizar. Caso você não tenha deixado se moldar por Deus, escute isso aqui, abrindo o seu coração e colocando ele na sua prioridade, amoleça esse barro, deixa a rigidez da sua vida, deixa Deus trabalhar em você e não trabalhar com você. Veja bem, deixa Deus trabalhar em você e não você trabalhar em você mesmo, com as suas próprias forças. Não seja aquilo que você quer, mas aquilo que Deus quer que você seja. Não conduza a Deus, deixa Deus te conduzir. As virgens loucas tinham a palavra, não eram guiadas por ela, mas elas guiavam a palavra. Por isso, na sua lamparina não havia azeite, que é o Espírito Santo de Deus. Já as prudentes se deixaram guiar pela verdade, eram guiadas pelo Senhor Deus e pelo seu Espírito Santo. Por isso, nas suas lamparinas havia azeite. Sejamos sempre vasos de honra, queridos, para que Deus nos honre no devido tempo. Preste atenção, já encerrei, mas quero deixar algo aqui para a tua vida, para nossas vidas. Um dia Deus lhe fez uma promessa, dizendo que você é vaso na mão dele, para ele te colocar cheio do teu espírito, que é o azeite. Permaneça com seu vaso cheio de azeite. Permaneça sendo vaso de honra e não de desonra. Que as pessoas possam olhar em você e vejam um caráter cristão. Que você não venha desonrar o nome do Senhor e a promessa que ele fez para a sua vida. Seja abençoado. Seja abençoada como vaso de honra na mão do Senhor. Se tiver que ser amassado pelo oleiro, que é Jesus, seja maleável. Não deixe o tempo passar, porque quando o tempo passa e você está desonrando a Deus, o seu vaso seca. E se Deus resolver te quebrar, o sofrimento será maior. Mas quando ele vem, quando você é um vaso maleável e ele quer te provar, é fácil ele te moldar, é fácil ele manusear você espiritualmente. Guarde esta palavra. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por esta palavra bíblica nesta manhã, que nós possamos ser conscientes, nos conscientizarmos todos nós juntos, que precisamos permanecer como vasos de honras na mão do Senhor, que Deus possa cuidar, que Deus possa priorizar-nos, que Deus possa nos guardar para não cairmos na iniquidade e nos tornarmos um vaso de desonra, escandalizando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que a sociedade, todos vejam em nós que nós somos honrados pelo Senhor como vaso de honras, cheios do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa cada dia nos abençoar, nos edificar e nos elevarmos espiritualmente. Fica conosco, meu Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado pela tua atenção. Que o Senhor nos conceda uma próxima oportunidade, se assim Ele mesmo nos permitir. Muito obrigado. Amém. Deus te abençoe.